aqui nada de acordo fechado entre Corinthians e Flamengo pela compra em definitivo do goleiro Hugo Souza. E o relógio está correndo, já que os clubes decidem no domingo uma vaga na grande final da Copa do Brasil. Mas antes, o Timão tem duelo pra lá de importante contra o Atlético Paranaense pelo Brasileirão. 2 pontos separam as equipes na tabela do Campeonato Brasileiro. E além de se livrar da zona de rebaixamento, a meta do Corinthians é comprar Hugo Souza antes do jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil. No lado do Flamengo, expectativa total pelo primeiro Fla-Flu de Filipe Luiz, comandando o rubro-negro. Gabigol, titular absoluto desde a chegada do novo técnico, deu uma coletiva especial para o Dia das Crianças e revelou o sonho de marcar o primeiro gol no novo estádio do time. Com contrato só até o fim do ano, Gabigol sonha em jogar no novo estádio do Flamengo com a camisa rubro-negra. Qual é a sua expectativa de jogar no novo estádio do Flamengo? Minha expectativa é enorme. Espero poder jogar no estádio do Flamengo, com a camisa do Flamengo. Quem sabe, mais uma vez, marcar meu nome, fazendo o primeiro gol no estádio do Flamengo. Claro, se isso acontecer, eu vou ficar muito feliz. Fala nação, tudo bem? Trago mais um vídeo aqui no canal pra vocês, galera. Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando o seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho pra não perder no vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então, galera, vamos fazer aqui uma reação e corte do jogo aberto. Renata Fã, Denilson, comentando tudo aí sobre o Flamengo, né? E esse imbróglio aí entre Flamengo e Corinthians pela Copa do Brasil, né? E quem sabe a volta de Hugo para o Mengão. Se não, o Corinthians tem que pagar mais uma multa aí para ter o jogador para enfrentar o Flamengo no domingo. E também a preparação do Flamengo para enfrentar o Fluminense, né, na quinta-feira pelo Brasileirão. Então assista ao final e não perca nada sobre o Flamengo aqui. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Aqui teremos um Fla-Flu, destaque principalmente para o Gabigol, que vem recebendo chances do Filipe Luiz, deu uma coletiva no Dia das Crianças, simpático, fazendo juras de amor ao Flamengo. E Filipe Luiz deve estar nervoso, hein? Primeiro clássico dele, primeiro Fla-Flu como treinador. Que isso, Filipe Luiz? Quem tinha dúvidas se Gabigol ainda queria ficar no Flamengo, o atacante esclareceu a questão neste fim de semana. Em uma ação do clube para comemorar o Dia das Crianças, o jogador respondeu a perguntas feitas por pequenos rubro-negros. Qual é a sua expectativa de jogar no novo estádio do Flamengo? Boa pergunta. Minha expectativa é enorme. Espero poder jogar no estádio do Flamengo, com a camisa do Flamengo. Quem sabe, mais uma vez, marcar meu nome, fazendo o primeiro gol no estádio do Flamengo. Claro, se isso acontecer, eu vou ficar muito feliz. E estou muito feliz com esse projeto do estádio. Creio eu que o Flamengo merecia ter um estádio. Vai ter um dos maiores estádios, se não for o maior, do Brasil. E estou muito ansioso para que isso aconteça. Lembrando que o novo estádio do Flamengo ainda nem começou a ser construído e tem previsão de inauguração para daqui a 5 anos, em 2029, o que obrigaria Gabigol a ficar por bastante tempo no clube. Por falar em estádio, o Botafogo vai jogar com casa cheia nos próximos 2 compromissos. Um Fla-Flu bem diferente. No meio da Copa do Brasil, o Flamengo tem essa preocupação, mas o Fluminense luta arduamente contra o rebaixamento. Filipe Luiz vai ter a primeira vez como comandante num clássico desta magnitude. E tem essa coisa, sabe que a Copa do Brasil pode ser o grande título do ano, mas ao mesmo tempo pode também complicar demais a vida do adversário. A vida do adversário pode se complicar se caso não vencer, por causa dessa luta contra o rebaixamento. Por outro lado, também essa possibilidade de, enfim, de uma vaga na Libertadores, que é o que o Flamengo busca, porque acho que Palmeiras e Botafogo, de repente, ali, Fortaleza vão estar brigando ali pelo título do Campeonato Brasileiro. Então tem essa possibilidade de buscar ali entre os 4 primeiros. Você também não conseguindo vencer, nesse caso o Flamengo, pode também ficar mais distante dessa possibilidade da vaga na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Agora tem outro jogaço também durante a semana. O Corinthians receberá o Atlético. Agora para falar do Flamengo. Flamengo pensando, obviamente, na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro, porque tem Fla-Flu esta semana. Como tem sido a preparação do Flamengo nesta data FIFA? Cícero Melo chega ao vivo lá do Rio de Janeiro para trazer para a gente as informações. Bom dia, Cícero! Bom dia a você, Abel, a Mari,
ao prof. Celso Zelt, ao Eugênio e ao fã de esporte, especialmente torcedor rubro-negro. Vocês estão vendo aí ao fundo a Lagoa Rodrigo de Freitas, só que o sol, nesse início de semana, nos abandonou aqui no Rio de Janeiro. Temos um tempo parecido com o de São Paulo, né? Céu encoberto, nuvens, espero que não chova, né? Mas vamos tocar o barco aqui, como você disse, para falar do Flamengo, que tem uma semana importante, com 2 jogos aí em que merece toda a atenção. Quinta-feira, Fla-Flu, no Maracanã, 8 horas da noite. E no domingo, Copa do Brasil. Na quinta-feira é Campeonato Brasileiro. E no domingo é uma vaga que está em jogo para a final da Copa do Brasil, Neoquímica Arena. O jogo será às 4 horas da tarde, Corinthians e Flamengo. Deixar bem claro que houve aquela inversão da CBF. Na verdade, o Fla-Flu seria no domingo e o jogo Corinthians e Flamengo seria na quarta ou na quinta-feira. A CBF fez aquela inversão dos 2 campeonatos para não prejudicar os times que têm jogadores nas suas seleções na data FIFA, né, eliminatórios da Copa do Mundo. Já tivemos uma rodada na sexta-feira e nesta terça-feira vamos ter outra rodada. Então, a CBF preferiu priorizar a Copa do Brasil, colocando o jogo Flamengo-Corinthians e no sábado o Vasco e Atlético Mineiro, no final de semana, o que causou muita polêmica, muita controvérsia, com pedidos no STJD de Vasco e de Corinthians pedindo para voltar às tabelas iniciais. Perderam lá por 9-0 no STJD e por isso essas rodadas estão mantidas da forma em que eu falei inicialmente. No Campeonato Brasileiro, o Flamengo é o 4º colocado com 51 pontos ganhos, ainda aspira, melhor dizendo, ser campeão, mas está muito difícil a situação. Tem um jogo a menos, 28 jogos. E o Fluminense, o adversário, tem 30 pontos ganhos, fora do Z4, em 16º lugar, também com um jogo a menos, 28 jogos. Na semifinal da Copa do Brasil, como o Flamengo venceu o primeiro jogo por 1-0 no Maracanã, jogo que marcou a estreia do Filipe Luís como técnico do Flamengo no dia 2 de outubro, aquela vitória com o gol do Alexandro, então o Flamengo só precisa de um empate para se classificar para a final da Copa do Brasil. Se houver uma vitória do Corinthians por 1 gol de diferença, a decisão da vaga será na disputa por pênaltis. Flamengo que tem aí 7 jogadores na data FIFA servindo suas seleções. 3 na seleção do Uruguai. Lateral Varela e os meias De La Cruz e Arrascaeta. 2 na seleção brasileira. O zagueiro Fabrício Bruno e o meia Gerson. 1 na seleção do Chile, o volante Eric Pulgar. E 1 na seleção do Equador, o atacante Gonzalo Plata. Nesses dias aí de data FIFA, em que os times ficaram só treinando, é o primeiro período que o Filipe Luís teve para ajustar os seus métodos de trabalho, parte tática, tivemos aí um fato interessante, né? Em homenagem ao Dia das Crianças, né, que foi no sábado, dia 12, o Flamengo promoveu uma coletivinha, vamos dizer assim, com crianças, e o Gabigol justamente atendeu as crianças, inclusive nessa entrevista ele revelou seus ídolos, muita gente não sabia. O Neymar é o grande ídolo dele, chegaram a jogar juntos no Santos e na seleção olímpica do Brasil, que foi campeã aqui no Rio de Janeiro, e o Cristiano Ronaldo é outro ídolo do Gabigol, não citou Zico, não citou nenhum jogador do Flamengo. E um garoto, Heitor, de 12 anos, perguntou para o Gabigol qual era a expectativa dele de jogar no novo estádio do Flamengo, que o Flamengo vai construir, né? Vamos ver o que o Gabigol respondeu para o Heitor? Boa pergunta. Minha expectativa é enorme. Espero poder jogar no estádio do Flamengo, com a camisa do Flamengo. Quem sabe, mais uma vez, marcar o meu nome, fazendo o primeiro gol no estádio do Flamengo. Claro, se isso acontecer, eu vou ficar muito feliz. E estou muito feliz com esse projeto do estádio. Creio eu que o Flamengo merecia ter um estádio. Vai ter um dos maiores estádios, se não for o maior, do Brasil. E estou muito ansioso para que isso aconteça. É claro que isso aí foi uma resposta para uma criança. Essa possibilidade é quase 0% de acontecer, quase impossível. Primeiro, porque o Gabigol tem seu contrato encerrado com o Flamengo no final do ano, não houve um acordo, tudo indica que se não houver uma mudança completa aí de planos, que ele dificilmente vai ficar no Flamengo para o ano que vem. O Flamengo propõe um contrato de 1 ano, ele quer no mínimo 3 anos, ganhando 50% de aumento, né, que o Flamengo já propôs. Vamos aguardar, vai ter eleição no Flamengo no final do ano, vai mudar a diretoria. O que vai acontecer com o Gabigol, ninguém sabe. E se ele ficar no Flamengo, dificilmente vai ficar mais 5 anos, que é o prazo
para o término da construção do estádio, que nem se iniciou, é claro. E aí o Gabigol, que tem 28 anos, vai ter 33. Eu acredito que aos 33 anos ele já não estará no Flamengo há muito tempo. Se tiver, para mim vai ser uma surpresa, eu acho que para todo mundo, né? Para terminar, para o jogo, para o Fla-Flu, esses 7 jogadores que eu citei só chegam nesta quarta-feira, véspera do jogo, não devem participar. Dificilmente algum deles deve participar. Todos eles guardados para o jogo contra o Corinthians, que hoje para o Flamengo é o mais importante. E o Alexandro, com desconforto muscular na coxa, está fazendo tratamento, se recuperando, já não jogou, foi poupado contra o Bahia no último jogo, né? O Filipe Luís tem 2 jogos comandando o Flamengo. A estreia contra o Corinthians na Copa do Brasil, e esse jogo, os 2 ele venceu por 1-0 contra o Bahia, foi lá em Salvador. Vamos ver, o Alexandre também deve ser poupado no Fla-Flu para estar 100% no jogo de domingo contra o Corinthians. Gostou, Abel, da resposta? Mas acho que a pergunta foi mais interessante do garoto Heitor, de 12 anos, do que a resposta do Gabigol, que foi mais ou menos só para agradar a garotada, né, Abel? Voltamos com você. Obrigado, Cícero Melo. Gostei da pergunta do garotinho ali. Foi inteligente, né? Porque o Flamengo está com esse projeto que vai acontecer, já comprou o terreno. E é óbvio que o torcedor do Flamengo quer saber. Gabigol vai renovar ou não? A pergunta já engloba isso. Para jogar no novo estádio tem que renovar. Mas o que o Cícero Melo disse, realmente o Cícero tem razão. Porque para ele jogar, ele tem que ficar mais uns 4, 5 anos no Flamengo. Ou então voltar ao Flamengo para encerrar a carreira. Pode ser também. Em 5 anos ele terá 32, 33. Também é uma possibilidade, né? E ele falou em fazer o gol inaugural do estádio, né? Para alegrar o garoto, o Heitorzinho. Tá faltando gente como o Heitorzinho nas coletivas aí, hein? Pergunta legal, gostei. Mas eu, sinceramente, não... Tá faltando gente como o Gabigol nas coletivas, porque ele falou da coletivinha ali para os meninos, mas na entrevista mesmo para os jornalistas ele não comparece, né? É dificílimo o Gabigol dar declarações à imprensa. Ele falou ali porque é para as crianças e tal. Mas eu discordo um pouco do Cícero, não acho tão distante a possibilidade do Gabigol permanecer no Flamengo, não. Mas a ponto de fazer gol no estádio novo? Daqui a 4, 5 anos? Por que não? Eu sempre defendi, é claro que talvez seja uma ilusão minha, né? Que o Gabigol, como o grande ídolo que ele é da torcida do Flamengo, que ele fique até o final da carreira no Flamengo. Mas essa gestão não ofereceria um contrato para ele? Mas tem eleição no final do ano, não sei se essa gestão continua. Sim. E as coisas já mudaram, o próprio Marcos Braz já se pronunciou aí, embora parecesse para mim algo muito político, que foi no dia da eleição, a qual ele não se reelegeu. Mas ele já falou, não, agora com o Filipe Luís é diferente. Sim, mudou e tal. De repente, talvez, quem sabe, a gente renova. Eu não sei, eu ainda vejo possibilidade do Gabigol permanecer no Flamengo para o ano que vem. É que a ponta de fazer o gol no estádio, a gente tem que contar com 3 renovações de 2 anos. Não, no caso, seriam 3 anos que ele quer. Se o Flamengo renovar por 3 anos agora, faltará só mais uma renovação. De 3 também. Daí já pode ser com uma nova diretoria. Agora, é que daqui até lá tem muita água para correr debaixo da ponte. Impossível não é. Impossível não é, mas... Nunca diga nunca. Mas é difícil. Difícil. Não, impossível. Mas já esteve mais difícil. Aí eu concordo com o Eugênio. Já esteve mais difícil. Já esteve mais na zona do impossível, da má vontade da diretoria, da má vontade do Tite, vamos falar aqui. Eu acho que pro agora depende só dele. Porque o Filipe Luís está dando a ele as oportunidades. É isso. Depende só dele voltar a render, voltar a fazer os gols. Para mim ele foi bem contra o Corinthians, foi mal contra o Bahia. Mas é questão de recuperar ritmo, se ele conseguir encontrar isso. Se o Gabigol, por exemplo, professor... Sei que o senhor não quer isso. Domingo, se o Flamengo derrota o Corinthians na Neoquímica Arena com um gol decisivo do Gabigol, segunda-feira mudou toda a história. Volta o amor. Não volta? Não, o amor nunca deixou de existir. Da torcida para com ele. Existe. Mas volta a importância dele dentro do cenário do futebol do Flamengo. Ele volta a ser um jogador de destaque. A nossa pauta aqui vai ser outra já. Imagino como vai começar o programa da segunda. Eu não duvido que ele volte até o final do ano a ser um jogador valorizado e de destaque dentro do cenário do Flamengo. Ele está recebendo o que ele não recebeu há mais de um ano, né? Essa sequência. Sequência e confiança, porque agora o Felipe está ali para passar confiança para ele, né? Ele não tinha isso com o Tite, não teve sequência, não teve a confiança do treinador, agora ele está tendo a sequência para além das oportunidades, né? Aproveitando muito a ausência do Pedro, então assim, é o momento para ele
convencer diretoria, convencer o novo treinador atual, Felipe. Uma sequência de jogos importantes, já foi a ida de Copa do Brasil contra o Bahia, que é difícil de enfrentar, Fla-Flu agora, volta do jogo contra o Corinthians na perspectiva de conseguir uma vaga para a final de Copa do Brasil. Então, é o momento para ele agora chamar essa responsabilidade. E o Flamengo, e especialmente o novo técnico Felipe Luiz, ele tem pela frente agora um desafio que eu vejo como difícil de lidar, que todos os técnicos que passaram pelo Flamengo nos últimos anos tiveram que enfrentar, que é como equilibrar o interesse, as prioridades, porque ele tem um Fla-Flu quinta-feira, com muitos problemas, com jogadores voltando de data FIFA, ainda com lesões. Tem um jogo que vale final para a Copa do Brasil no domingo, Eugênio. E você mesmo, na semana passada, disse aqui que você ainda acredita no Flamengo lutando pelo título do Brasileiro. Lembra disso? Sim, acredito. Você falou? E aí, professor Felipe Luiz, como é que faz? Como é que faz o quê? Ué, tem jogo domingo decisivo. Tem jogo domingo decisivo. E E tem jogo quinta-feira decisivo também. Com vários desfalques. Ou com jogadores que ele pode pensar e falar assim, mas esse aqui só jogou 20 minutos pela seleção do Uruguai, viajou, posso colocar, não posso, relaciono, joga no segundo. Eu não sei. Ou guardo para domingo. E o próprio Felipe já falou que não gosta de poupar, né? Eu não sei o que está passando na cabeça dele agora, mas ele está tendo dias de treino com os jogadores que ficaram. Isso. E eu acho que, assim, seria razoável que na quinta-feira ele colocasse o time que ele tem treinado e guardasse esses jogadores das seleções para o jogo de domingo com o Corinthians. E como bom conhecedor da base, também pode aproveitar alguns garotos que o Tite chegou a usar, né? Tipo, o Lohan, nesse meio tempo de Copa América, o Felipe Luiz tem todo o conhecimento. E que deram boa resposta. E deram uma ótima resposta. O Lohan. O Matheus. Ele tem uma questão na lateral direita aí, né? Vamos ver. Acho que o Wesley já voltou a treinar bem, né? Sim. Que tinha se machucado lá contra o Bahia, mas... Eu acho que tem o time, que ele tem jogadores suficientes hoje, treinando com ele, para montar um time. Com certeza. E as datas foram invertidas para isso. Acho que não tem dúvida nenhuma. O Flamengo não pode nem reclamar, Para que se né? inverteu essa data? Que, aliás, prejudica o Corinthians em outro aspecto. Claro. Porque o Fluminense é rival direto do Corinthians na briga contra o rebaixamento. Então, o Corinthians não só deixa de pegar um Flamengo mais enfraquecido, como o Fluminense pega um Flamengo mais enfraquecido. Agora, é enfraquecido na teoria. Esses jogadores de um time considerado B, inclusive ainda na mão do Tite, fizeram um bom jogo em Porto Alegre contra o Grêmio. São jogadores capazes de fazer um Fla-Flu decente. Fizeram uma Copa América. E fizeram jogos ruins também, que quando o jogo foi ruim e perdeu, vem... O Flamengo na Copa América, sem esses jogadores todos na Copa América... É isso que eu estou dizendo. Tem uma boa participação. É isso que eu estou dizendo. O Flamengo pode ir com esse time B ou com um time sem vários jogadores considerados titulares e pode muito bem jogar bem e ganhar do Fluminense. Pode levar uma pancada. E se levar pancada, você já sabe o que vai acontecer. Sim, o que vão falar. Eu sei. O que vai acontecer? Eu sei, sobra para o professor. Teve um problema para o Flamengo que foi a saída do Paquetá, né? Por suspensão, que traz o Gerson para o time titular do Brasil. Se o Gerson fosse reserva contra a seleção peruana amanhã, ele estaria muito mais descansado para jogar. Desgaste, e o Gerson, desses jogadores, tem sido o mais importante do Flamengo. Sim. Para o time do Flamengo. Tomando cuidado para falar desse jogo. Exatamente. Você fala seleção peruana. Você pode falar que o jogo é contra o Peru, fala. É contra a seleção peruana. Tá pisando em ovos. Já tá treinando. Tá pisando o quê? Em ovos? Pisando em ovos. Eugênio Leal. Eugênio Leal tá cheio de cuidado. Não quero dar corte que nem o professor deu. Como é que foi, professor? O que é? Eu botei o peru no pacote? Botei o peru no pacote. Vamos colocar o Vladimir Bianchini no pacote do UFC. É melhor que está muito sexto ano. Corinthians que se prepara nessa semana, viu, Abel, para pagar a multa pelo Hugo Souza. Isso porque o Corinthians fez o pedido de compra em relação ao Flamengo, manifestou o desejo, mas o Flamengo ainda não respondeu. Então, se o Flamengo não responder até o jogo de domingo, e principalmente se ele recusar as garantias que o Corinthians oferece, como tem um contrato de empréstimo em vigência até o final do ano, o Corinthians teria que pagar novamente a multa de R$500 mil. Já pagou R$1 milhão, né? Porque o Hugo Souza jogou 2 vezes contra o Flamengo, vai ter que pagar de novo. Então tem essa questão do imbróglio aí, Corinthians e Flamengo. A gente sabe que tiveram alguns problemas entre os clubes, né?
principalmente no começo do ano, quando houve a compra do Mateuzinho, depois o pedido do Corinthians na CBF para que as datas voltassem ao original, quando o Flamengo pediu a troca das datas e a CBF aceitou. Então tem essa polêmica nos bastidores entre as equipes. O Timão que treina nesta semana, visando esse jogo do Atlético Paranaense, que é o mais importante do ano, principalmente pensando na luta contra o rebaixamento, e não está tendo nessa data FIFA os jogadores Romero, que está no Paraguai, e também o zagueiro Félix Torres, que serve à seleção equatoriana. Já o jogador José Martins, da Venezuela, foi suspenso do jogo contra o Paraguai agora na data FIFA, deve retornar mais cedo e estar no jogo contra o Atlético Paranaense. Informação do Terra sobre o Flamengo, né? O Flamengo está tendo treinos longos e intensos durante a data FIFA, velho. Olha que louco, né? O técnico Filipe Luiz aplicando atividades em campo reduzido, foco em posse de bola, circulação rápida, né? Ele vem aproveitando aí esse período da data FIFA, que está sem jogos, para aprimorar o treinamento no Flamengo, né? Até o clássico contra o Fluminense, na quinta-feira, dia 17 agora de outubro, ele vai buscar fazer com que os jogadores melhorem fisicamente, né? Segundo o GE, os treinos do Flamengo têm sido longos e intensos, com o objetivo de melhorar as partes táticas e físicas. As atividades do Ninho do Urubu estão acontecendo em campo reduzido, cara. Com bastante participação do Filipe Luiz, inclusive, né? Os treinos contam com trabalhos individualizados, com foco em posse de bola, circulação rápida e atividade no setor defensivo, né? E o elenco do Flamengo está de folga nesse domingo, já treinou de quarta a sábado, assim os jogadores vai retornar na segunda-feira, né? Então, assim, esse treino intenso, diz que o Filipe Luiz participa de todos os treinos lá, ele corre junto com o jogador, entra no racha com os caras, que deu até carrinho lá no treinamento, né? Segundo as informações aí, tem que tomar cuidado de ser muito intenso demais, né? Porque a gente já sabe o que tem acontecido com as lesões aí, não só no Flamengo, futebol brasileiro em geral, né? Que a gente sempre critica aqui, né? Como sempre fala aqui, o meu pai fala, hoje em dia tem muita física, né? Quer dizer, muito exercício, muita musculação e tal. Tem que deixar o cara correr, né? O treino tem que ser intenso, mas tem que ser dentro de campo. Correr, bastante corrida, né? Jogar, fazer rachão, né? Treinar bola parada, treinar futebol lá dentro. Não ficar fazendo musculação lá o tempo todo, cara. Aí, aí cansa o músculo, aí quando o cara vai correr, precisa correr, não corre. Eu tinha um amigo meu, que quando eu fazia academia, musculação, isso há muito tempo atrás, né? Muito tempo atrás, né? Mas eu lembro que eu adorava jogar bola todo dia, cara. Sem brincadeira. Era futebol de areia, era na quadra, era na grama, sempre tava jogando. Era de segunda a sábado. Às vezes eu ficava só o domingo sem jogar, ou às vezes quando eu sentia que começava a meio querer machucar, eu parava, pirava 2 dias, depois jogava de novo, cara. Eu tava jogando direto. E nessa época, fazendo academia, meu colega que da academia não queria que eu não jogasse bola. Eu falei, não, entre jogar bola e fazer academia, eu vou jogar bola. Então, porque não, que pode machucar. Mas claro que pode machucar. Por quê? Porque você fica muito intenso na academia, muito exercício de musculação. Cara, é óbvio que cansa, né, cara? O corpo nosso é um corpo, né? Não é uma máquina. Aí vai acabar cansando e vai acabar, né, dando algum problema, né? Então tem que tomar cuidado com isso, né? Mas aí outro detalhe também, que pena, né? Os caras estão tendo tempo agora para treinar, mas aí os jogadores que estão nas seleções não vão participar, vão ficar meio deslocados, aí vão estar em outro nível, né? Muda um elenco todo lá de um jeito e os caras chegam diferente, cara. Isso que é foda, né? E aí vai ter que entrar e se adaptar com o mais rápido que eles puderem, né? Mas aquele negócio, né? O calendário do futebol realmente é bem complicado, né? Aí quando o cara tem tempo para treinar, não tá com o elenco todo. Vai entender também, né? E o Flamengo está perto de mudança, né? Porque vai ter talvez uma renovação ainda, inclusive do departamento de futebol, já é certo, né? Porque o Marcos Braz que não vai ficar, mesmo que se ganhar o candidato da situação ali do Landim, que é o Danchi, né, cara? Então, assim, o comando do futebol do Flamengo vai mudar, né? Matéria do UOL, né? Independentemente de quem vai vencer a eleição, o Marcos Braz já está fora do Flamengo, vai sair do Flamengo. E a situação do Bruno Spindel ainda é indefinida, né? Mas ele fica se o Danchi for eleito. Mesmo assim, os candidatos já estão se movimentando para definir os nomes que serão indicados ao cargo de vice-presidência lá de futebol, mas ainda preferem não falar nada publicamente. O nome do Filipe Luiz estará, né? Tá na pauta aí, né? Vai precisar ser validado para quem for eleito, né? Segundo confirmado, né? Se ele for confirmado, o treinador pode dar início ao planejamento da equipe para o ano que vem.
Se for mantido, ele terá voz ativa para a montagem do elenco. A eleição acontece um dia após o fim do Campeonato Brasileiro. Então, ali já vai saber se vai ficar o Felipe Luiz ou não. Aí vai depender dos resultados dele, da performance dele nesses últimos dias aí, né? Nesses últimos, outubro e novembro aí, que vai definir a temporada do futebol brasileiro. Se ele for bem, os caras vão manter, né? Se ele for mal, aí os caras realmente vão procurar outro, né? E algumas renovações já estão em pauta, né? Mas devem ficar para quem assumir em 2025. Teoricamente, tipo, mesmo que o presidente do Flamengo vai até o final do ano, acho que até o final do ano, o cara que foi eleito já vai querer fazer uma transição, participar ali, vai participar de tudo, né? A principal delas é do Gabigol, né? Que voltou a ser pauta e já é um incômodo da oposição caso a atual gestão decida fazer ainda neste ano por causa dos altos valores envolvidos na reta final do mandato deles lá, né? O outro nome que tem vínculos até dezembro é o Davi Luiz. A situação dele será avaliada no final da temporada, né? Complicado, né? E o Gabigol, ele, pelo que eu vi, se ele quiser assinar o contrato agora, já fica certo, velho. Isso pelo menos foi o que o Landim e o Braz já falaram. O contrato tá na mão do Gabigol. Não deram um prazo, vai assinar. Tá. Os caras, não, pode assinar aí. Se assinar, se aceitar aí, você tá dentro. Aí vai ficar um ano com 50% de aumento salarial. E aí, com certeza, o pessoal da oposição vai ficar muito bravo, vai criticar demais, né? Então, assim, eu acho que não vai ser o momento agora de renovar, tá? Na boa, né? Isso pelo Landim, mas já fizeram a caca, assim como já fizeram com a questão do Hugo Souza, né? Deixaram na mão do Corinthians lá e aí agora tá se matando aí. Os caras estão se pegando aí pra tentar não consolidar o negócio lá. E o Gabigol é a mesma coisa, cara. Se ele assinar agora, não vai ter jeito, né? Então, aquele negócio. Então, assim, segundo a reportagem, que as extensões e contratações também ficam pendentes. Eric Pulgar tem contrato até o fim de 2025 e a renovação travada até o momento. Não vai mexer agora, provavelmente, mesmo sendo pedido do Felipe Luiz, mas a gente nem sabe se o Felipe Luiz vai ficar, né? O Eric Pulgar, que é importante no elenco, visado no mercado, é um nome em pauta no Flamengo para negociar. Cleiton, Varela, Matheus Cunha são outros do time principal nesta situação que pode renovar em breve. O Flamengo espera receber novas procuras por Fabrício Bruno e Wesley, que ainda podem sair, né? Entre os emprestados, o Pablo vai voltar ao clube. Para o mercado, um volante estará em pauta novamente. Você precisa comprar mais um volante, né? E a pré-temporada é algo pendente, tanto pela eleição quanto pela mudança no comando, né? O Flamengo já tinha bem encaminhado um acordo para repetir a preparação nos Estados Unidos em 25. A ideia é voltar ao país para sempre que possível, né? Ainda mais considerando o Mundial de Clubes do ano que vem, tá? A ida aos Estados Unidos dependia de alguns fatores, né? O clube aguardava, por exemplo, a possibilidade de disputar o Mundial de 2024 caso fosse campeão da Libertadores. Como caiu na competição, a equipe já sabe que quando entra de férias e pode se planejar nesse sentido. O que o Flamengo já sabe mesmo é que vai atuar na abertura do Campeonato Brasileiro, do Carioca em 2025, na Arena Floresta, no Acre. Tá? O acordo firmado entre o Landim e o governo do estado deixou definido que o Flamengo vai ter o time principal na estreia do Carioca lá no Acre. Ainda não está definido o calendário estadual. O de 24 começou de 17 de janeiro, ainda não sabe o de 25. Então, esses compromissos são esses embrólios que tem no Flamengo para resolver e que vai ficar meio que na última hora, né? Vai esperar a eleição para os caras bater o martelo e fazer alguma coisa, né? Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Vimos aí que vários comentaristas aí, a imprensa repercutiu tudo sobre o Flamengo, que enfrenta agora o Fluminense, né? Mas a princípio o jogo de momento mais importante é o contra o Corinthians, né? Que é da Copa do Brasil, onde o Flamengo venceu o jogo por 1-0 e vai jogar fora de casa, na casa do Corinthians, para sair lá com empate, né? Ou com uma vitória para poder se classificar para a final da Copa do Brasil. E com isso teve algumas mudanças, né? Mudança da data e tal. E o Flamengo vai ter jogadores voltando na data FIFA. Não vai jogar provavelmente contra o Fluminense. Se for entra no segundo tempo ali, para ganhar ritmo de jogo e tal, né, para poder ajudar, mas a princípio vai ser o time reserva mesmo que está sendo treinado com o Felipe Luiz durante essa data FIFA, né, um time muito bom, né, que até quase vence o Grêmio fora de casa, e estava com um time muito mais inferior do que esse, né, então acredito que o Flamengo tem chance aí sim de vencer o Fluminense em casa no Maracanã
e ganhar esses 3 pontos e também vencer o Corinthians na Copa do Brasil e se classificar para a final. E assim, né, continuar brigando aí por muitos títulos esse ano, né? Ainda tem a Copa do Brasileirão e a Copa do Brasil. Esses 2 campeonatos o Flamengo pode disputar e ainda pode vencer, né? Então, pela estatística, ainda tem chance do Brasileirão. Mas é isso, torcedor. Qual a sua opinião? Tem também a decisão aí de Hugo, que o Flamengo provavelmente aí vai receber, né, a multa, né? O Corinthians não tem um valor para dar à vista, queria parcelar aí pro Flamengo, o Flamengo não aceitou, foi certo não aceitar, né? E agora o Corinthians vai ter que correr atrás para pagar mais uma multa aí de R$500 mil, totalizando já 1.500.000 reais para o Flamengo só de multa por Hugo Souza, né? Então vamos ver aí, né, as próximas atualizações sobre esse caso, sobre o Flamengo também. Então, sem mais enrolações, valeu e até o próximo vídeo.